que Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Abraão e Sara estavam no final da jornada, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Ele voltará. Irmã Ana Luzia cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Sobre as nuvens com glória e poder, Cristo no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. E os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. E na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, e a Jesus o meu Rei, face a face o verei.
seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir, seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, e a Jesus o meu Rei, face a face o verei. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, e a Jesus o meu Rei, face a face o verei, face a face o verei. Abraão e Sara estavam no fim da jornada. Ouvintes, depois que o homem alcança 60 anos de idade, um ano faz diferença. Enquanto está aí pelas 3 décadas, 4 décadas, não se computa muito um ano a mais, um ano a menos, 3 anos, 5 anos. Mas depois que passa das 6 décadas, tudo é computado. Inclusive, os que têm a Bíblia começam a entender, sem que necessite de alguém explicar, o Salmo 90. O Salmo 90 você vai encontrar lá que foi permitido ao homem ir até os 70 anos de idade, e passando disso aí é cansaço e enfado. Alguns, pela sua robustez, vão até 80 anos, mas sabendo, cansaço e enfado. E tudo que se faz é motivo de admiração, por causa da idade. E Abraão e Sara estavam vivendo a realidade, essa realidade. Eles não podiam fazer
projetos. Eles não tinham mais que fazer castelos para esta vida. E foi justamente nessa fase do fim da jornada deles que Elohim veio a eles para fazer a promessa tão conhecida no mundo pelo povo de Deus, a promessa de um filho. Este foi Isaque. E nós aprendemos que antes de terminar uma jornada, não se pode iniciar outra. Nesse caso, tem que se terminar esta vida, esta fase, nessa dimensão humana, para começar a outra. O Filho de Deus, o cristão, nascido de novo, continua a vida, porque ele não alcança a vida eterna depois que termina esta jornada. Ele tem vida eterna antes de começar esta jornada humana. É desde antes da fundação do mundo. Porque eterno não quer dizer presente, nem passado, nem futuro. É eterno. Mas dentro da jornada da dimensão humana, nós temos essa escala: nascimento, crescimento, e vem aí a constituição da família, a maturidade, e logo vem a idade. Isso falando dos bem-aventurados que alcançam a longevidade, para então chegar ao fim da jornada. Pois bem, havemos sempre de encarar isto com clareza, encarando a realidade deste grande fato. Agora, voltando para Abraão e Sara, eles estavam no fim da jornada. Não tinham aspirações alguma, especialmente em relação a filho, porquanto suspiraram por um filho durante toda a vida natural, normal, própria para se ter um filho. Parece que Deus gosta das coisas difíceis. Afinal, ele é especialista em coisas impossíveis. E ele tomou Abraão como um tipo muito perfeito, muito importante, que não falha. Você tem que olhar a vida de Abraão para saber atravessar essa fase que nós estamos atravessando, que é uma fase de seca. Isso não se refere somente àqueles que têm idade avançada, mas a todos, porquanto estamos no final da jornada, no fim de todas as coisas. O mundo já está na sua terceira idade. E ele não pode esperar outra coisa senão fim. E é justamente no fim é que o escolhido de Deus recebe a promessa, simplesmente a promessa. Veja só. Elohim, o Senhor, não disse para ele como seria, daqui 25 anos.
vocês vão ser transformados. Ele não foi um mestre que tem que explicar tudo para a igreja. Sempre foi assim. Ele disse para Maria: o Espírito Santo te cobrirá. Só isso. E mais nada. Ele não teve que ser um grande mestre para elucidar a mente de seus eleitos. Pois bem, o profeta de Deus está mostrando estas coisas para nós na mensagem A Festa das Trombetas. E ele nos chama a atenção para um fato muito importante relacionado com Abraão e Sara. Deus mudou o corpo de Abraão, o corpo de Sara, exatamente no tempo certo dele. Abraão teve que crer, simplesmente crer, contra toda razão, contra toda lógica e até mesmo bom senso. O último sinal que eles obtiveram antes do filho chegar foi Jeová falando com eles na forma de um homem. Isso é profundo demais. O último sinal que Abraão e Sara tiveram antes do filho chegar foi Jeová falando com eles na forma de um homem que pôde comer novilho cevado, carne, com Abraão. Lavar seus pés. Abraão lavou seus pés. Deu água para ele. Ele se alimentou, ele bebeu. Jeová. Abraão, Sara e Jeová. Que visita mais importante, marcante. Dois seres naturais com um ser sobrenatural, mas em forma de um natural, podendo ser apalpado, ouvir a sua voz, boca a boca, ouvido a ouvido, olho a olho. Pode ver o seu suor no rosto. E dele saindo uma promessa tão impossível para Abraão e Sara. Veja só, que ele falou através de um homem. Você deveria se exultar. Nós deveríamos ser as pessoas mais exuberantes de toda a terra. Porque agora, quando ele veio manifestar o ministério do Filho do Homem, ele veio em forma de homem. É o ministério do Filho do Homem. É um profeta. Trazendo a mensagem da manifestação do Filho. Da nossa transformação. Ah, sim. Eloi não discutiu, não tentou explicar,
Abraão não especulou, não perguntou como seria isto, como seria aquilo, simplesmente creu. E não pôde crer, e não teve de crer simplesmente por 1 hora ou 2, como nós somos tão impacientes na nossa fé. Ele creu por 25 anos. Agora você volta àquela realidade da idade. Ele já estava com 75 anos quando ele recebeu a promessa. Agora passam 5 anos, 80. Mais 5 anos, 85. Mais 5 anos, 90. Mais 5 anos, 95. Mais 5 anos, 100. Logo 105, 110. Como é que você faz isso? Com 100 anos de idade. Ele receberia o filho prometido. Mas antes disso, para isto acontecer, o processo de Deus foi a metamorfose, ou seja, a transformação de seus corpos abatidos. E o Senhor disse que o visitaria conforme a sua promessa, no tempo da vinda. Isso está falando para nós agora, no presente. Aquilo aconteceu para nós, por nós, pela igreja eleita. A igreja eleita se alimenta disso, é leite, é alimento sólido, é sustento para a fé da igreja eleita. Ela interessa por este assunto. Este é o evangelismo da noiva. Não pense que Jesus está agora tentando levar pecadores. Só aceita, levante sua mão, aceita Jesus como Salvador. O mundo tem aceitado. Os sistemas estão nisto há quanto tempo? Mas agora é você aceitar a promessa do arrebatamento. É subir. É ser transformado. Você não pode marcar dia, nem hora, nem tempo, e nem olhar para si mesmo, para suas próprias forças, para seus próprios méritos. É onde idade não vale nada, seja novo, seja velho, isso não conta, diz o profeta. Porque todos nós estamos vivendo na mesma expectativa, na mesma esperança, na mesma fé. A criança será transformada. Aleluia! Todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Em nome de Jesus Cristo, esta é a bênção desse instante. Amém. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
mesmo não sendo perfeita, você é a noiva eleita, escolhida do Senhor. Tem em sua história as arenas, o povo santo que suas vidas entregaram com amor. Levaram até o fim a amarga cruz e lá no céu com meu Jesus por uma coroa trocaram. Igreja eleita, tem caráter de profeta, sei que a vitória é certa, pois Deus te predestinou. Não adianta o inimigo levantar-se, você tem o estandarte, tem unção de vencedor. Você é a noiva eleita, escolhida do Senhor. Hoje você escreve a história de heróis que lá na glória a coroa herdarão. Sofrem por amor desta mensagem e com fé e com coragem conseguiram proclamar. Levarão até o fim a marca cruz e lá no céu com meu Jesus por uma coroa trocaram. Igreja eleita, tem caráter de profeta, sei que a vitória é certa, pois Deus te predestinou. Não adianta o inimigo levantar-se, você tem o estandarte, tem unção de vencedor. Você é a noiva eleita, escolhida do Senhor. Igreja eleita, tem caráter de profeta, sei que a vitória é certa, pois Deus te predestinou. Não adianta o inimigo levantar-se, você tem o estandarte, tem unção de vencedor. Você é a noiva eleita, escolhida